haverá quantas vindas do Senhor Jesus Cristo? Infelizmente, principalmente aqueles que são adeptos da teologia do pacto, chamado de teologia da substituição, que diz que que a igreja substitui Israel nos projetos de Deus. Então todas as profecias, que são profecias físicas, relacionadas ao povo de Israel, à nação de Israel, a Jerusalém física, essa Jerusalém que está sendo atacada pelo Hamas agora, há profecias que irão se cumprir relacionadas a essa Jerusalém. Porém, as pessoas acham que essas profecias irá se cumprir na igreja e espiritualizam e distorcem para forçar a interpretação deles. Eles distorcem muito o texto da palavra de Deus. Já falamos aqui, por exemplo, das duas testemunhas mártires. O delírio que as pessoas chegam para interpretar as duas testemunhas mártires, que são dois personagens, dois homens literais, que virão no período da tribulação. Nós já respondemos, depois você pode procurar o vídeo aí no YouTube. Eles nos acusam de dizermos que haverá há três vindas do Senhor Jesus. Nós pregamos 3 vindas do Senhor Jesus. E infelizmente existem alguns irmãos que cometem o erro de dizer isso. Estou dizendo que eu já vi irmãos subirem no púlpito e falar que é 3 vindas do Senhor Jesus. E não. Vinda do Senhor Jesus Cristo são 2. A primeira, que já aconteceu, foi quando ele veio, nasceu, ele desceu do céu. Então, por isso que falamos segunda vinda, porque ele já veio a primeira realizar a obra da nossa redenção. Ele veio para sofrer, o Messias sofredor. E esse foi o problema do povo de Israel, principalmente nos dias do Senhor Jesus Cristo. Os escribas e fariseus, eles não conseguiram distinguir as 2 vindas do Senhor Jesus. A primeira como o Messias sofredor, que precisava sofrer, que precisava entregar a sua vida em resgate de muitos, derramar o seu sangue na cruz do Calvário. E a segunda, que ele vem para reinar, ele vem para estabelecer o seu reino de paz por 1000 anos sobre a terra, onde ele governará a terra a partir de Jerusalém. Tá? A partir de Jerusalém, onde a terra, onde o mundo irá vivenciar uma paz e prosperidade o qual nunca houve. Isso irá acontecer no milênio, e quando a Bíblia fala da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, está se referindo a esse evento. Mateus capítulo 24 e 25, os sinais de Mateus capítulo 24 e 25 está se referindo a essa segunda vinda. Os sinais ali não está se referindo ao arrebatamento da igreja. O arrebatamento da igreja não tem sinais, eles são iminentes. Ele é iminente, perdão. Eu falei eles, não, ele é iminente, ou seja, pode acontecer a qualquer hora, a qualquer momento. Os apóstolos e a igreja primitiva aguardavam o arrebatamento a qualquer momento. Quer ver um detalhe? 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 15. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, isto nós, observa bem nós, o que ele está dizendo com isso? Ele está se incluindo aqui, o apóstolo Paulo está se incluindo aqui, nós, os que ficarmos, nós, os vivos. Paulo aguardava a vinda do Senhor naqueles dias, o arrebatamento da igreja, ele aguardava o arrebatamento da igreja naqueles dias. Os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. O grande problema é essa expressão aqui, vinda do Senhor, que ele fala a vinda, ele não fala a segunda vinda, mas a vinda do Senhor. Então muita gente confunde isso aqui. Aí versículo 16 ele fala, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus. Eles acham que essa trombeta aqui é a última trombeta, a 7ª trombeta,
lá de Apocalipse. E não tem nada a ver. Essa trombeta aqui é uma coisa, as trombetas de Apocalipse é outra. Essa trombeta aqui está relacionada à reunião dos santos, a reunião da igreja no arrebatamento. Aqueles que morreram em Cristo e os vivos sendo reunidos, né, pela ação do Senhor ao vir buscar a sua igreja no céu. Então a ideia é das trombetas ali de Israel, quando os sacerdotes tocavam para juntar o povo de Israel, ou para a batalha, ou para as festas, para os festivais que haviam em Israel. Estuda sobre as festas de Israel, sobre as trombetas, que era tocada para juntar o povo, para ordenar o povo em batalha, que você vai entender do que estamos falando. Ressoada a trombeta de Deus, descerá do céu, o Senhor Jesus Cristo no caso, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. O Senhor Jesus Cristo, no arrebatamento da igreja, ele não vem na terra. Então o arrebatamento não é segunda vinda. O arrebatamento, o Senhor vem nos ares. Aquilo que chamamos de atmosfera terrestre, ele não vai descer na terra. Na segunda vinda, ele tem que pisar sobre a terra, ele tem que pisar sobre o Monte das Oliveiras, cumprindo assim a profecia de Zacarias 14, cumprindo assim também as profecias de Mateus 24 e 25. E Apocalipse capítulo 19 deixa isso bem claro, que a igreja retorna com o Senhor Jesus Cristo. Então não é 3 vindas, é 2 vindas. O arrebatamento não é segunda vinda, não pode ser chamado de segunda vinda. O arrebatamento pode ser chamado, ele pode ser chamado de vinda para a igreja. E aliás, é somente os salvos por Cristo que verão ele nesse dia. Tá? No arrebatamento da igreja é só os salvos por Cristo que verão ele nesse dia. O mundo não virá. O mundo verá os efeitos do arrebatamento, que é o desaparecimento de milhares de pessoas assim, né, num piscar de olho, como diz lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 50 a 54. Né? Será no momento, no abrir e fechar de olhos. Mas os salvos verão o Senhor Jesus Cristo. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, nós, os que estivermos vivos, seremos transformados e seremos reunidos junto com o Senhor nos ares. Entendeu? Então o arrebatamento não é a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. A segunda vinda é quando ele vem em grande poder e glória para estabelecer o milênio, e interessante que ele volta com a igreja. E se ele volta com a igreja é porque ele tem que buscar a igreja pelo menos 7 anos antes. Mas isso é uma outra situação, uma outra história, e o tempo não permite. Mas a gente tem que deixar isso bem claro. São 2 vindas do Senhor Jesus. A primeira, que ele já veio realizar a obra da nossa redenção, e a segunda vinda, que ele vem em grande poder e glória. O arrebatamento não é segunda vinda. O arrebatamento é a vinda do Senhor para a igreja, pode ser chamado assim, mas ele não é segunda vinda. Alguns chamam de arrebatamento invisível. O arrebatamento ele não será invisível. As pessoas vão ver os efeitos dele. Ou você acha que, por exemplo, um carro desgovernado não vai ter efeito? Um avião caindo, as pessoas desesperadas, né, porque seus entes queridos desapareceram, sumiram. E aí? As pessoas vão ver o efeito. O mundo não verá o Senhor Jesus Cristo. Alguém até fala assim, mas o texto não diz que todo olho verá? Sim, na segunda vinda todo olho verá. No arrebatamento, não. Por quê? Quando o Senhor Jesus Cristo ressuscitou, ele apareceu para todo mundo? Não. Ele apareceu somente para os discípulos. Os discípulos viram o Senhor Jesus ressurreto. Os discípulos comeram com o Senhor Jesus Cristo ressurreto. Mas o mundo não viu.
Porque o mundo rejeitou o Salvador, crucificando. E o mundo verá em grande poder e glória quando ele virá a destruir, né, o anticristo e os seus seguidores e estabelecer o seu reino de paz por 1000 anos. Aliás, permita-me só lembrar de algo aqui. Talvez os eventos que está acontecendo tenham deixado você perturbado. E é de perturbar mesmo, e é de deixar a pessoa preocupada. Agora, o apóstolo Paulo ele fala algo interessante. Quando vos disserem que a paz e segurança lhes sobrevirá, repentina destruição. Então, esses eventos que estão acontecendo geralmente despertam as pessoas e realmente são eventos aterrorizantes. Mas o texto é claro em dizer quando disserem a paz e segurança. Por quê? É porque a igreja, ao ser arrebatada, o anticristo se manifestará trazendo uma aparente paz e segurança para essa terra, para esse mundo. E as pessoas irão confiar na chamada paz e segurança que ele trará. E o resultado será a repentina destruição, que é as catástrofes que estão registradas no livro de Apocalipse, né, a partir do capítulo 6 em diante. Capítulo 5 e 6 é as visões que João teve no céu. Capítulo 6 é os eventos na terra que ocorrerá e os personagens que aparecem ali, né, que estão nesse cenário, que estão relacionados a esses eventos, né, que a Bíblia chama de período da tribulação. Só resumindo, são duas vindas. A primeira vinda já aconteceu, quando o Senhor Jesus Cristo veio. A segunda vinda será em grande poder e glória para estabelecer o milênio. O arrebatamento não é a segunda vinda. O arrebatamento é a vinda do Senhor Jesus para a igreja. Ele vem até o céu, até os céus, né, até o céu, até aquilo que chamamos de atmosfera, né, até os ares. Ele não pisa na terra. Ele vem até os ares. Aqueles que morreram em Cristo ressuscitam primeiro. Nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados. E aqueles que não creram no Senhor Jesus Cristo ficarão para trás. Entendido? Se tiver alguma dúvida, mande a sua pergunta para nós, que será um prazer para respondê-las. Que Deus abençoe a todos. Mais uma vez, muito obrigado por sua companhia. Tchau, tchau.